Olá, caros alunos, alunas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, uma videoaula aqui do canal de Gestão Agropecuária do Pronera IFMA Campus Caxias. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante dentro das organizações que nós denominamos de gestão da produção, ou também podemos chamar de administração da produção. Então, pessoal, eu vou começar falando um pouco para vocês sobre o conceito de gestão da produção. Como podemos definir gestão da produção? O que é a gestão da produção? É basicamente o ato de decidir sobre o uso correto dos recursos produtivos, tendo como objetivo principal obter os melhores resultados. Então, basicamente, a gestão da produção se preocupa, né, com a utilização de forma correta, eficiente, eficaz, né, dos recursos produtivos, tendo como objetivo principal o alcance dos objetivos da organização, os melhores resultados para a organização, os objetivos estratégicos da organização. Correto? A classificação dos sistemas de produção. Pessoal, os sistemas de produção nada mais são do que o modo, né, como os produtos são fabricados, certo? Então, em razão da natureza dos sistemas de produção, nós podemos classificá-los de diversas formas. Então, em função do fluxo do produto, nós temos, por exemplo, a produção contínua ou fluxo de linha, que é aquele tipo de produção muito visto na indústria automobilística, por exemplo, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Do slide. Um exemplo de uma indústria automobilística em que os automóveis estão sendo montados, né, por máquinas, e aí uma das características desse tipo de produção é que existem indústrias, por exemplo, com alto nível de automação, existe um processo muito forte de padronização, né, e uma sequência linear de atividades. Então, é como se fosse realmente uma linha, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar na televisão, ou até mesmo na internet em vídeos, como funciona esse tipo como esse sistema de produção na indústria automobilística funciona. É uma linha de produção em que o automóvel vai passando por diversas etapas, e cada etapa dessa é a montagem de um determinado componente do automóvel, até chegar ao produto final, dentro de uma sequência, né, de uma sequência de atividades, de uma etapa de atividades, que nós chamamos de sequência linear. Outro exemplo de sistema de produção que nós podemos mencionar é o de produção intermitente ou em lote. Como o próprio nome já diz, a produção acontece em lotes de produtos e cada lote passa por um setor de produção. Esse tipo de sistema de produção é muito bem, nós podemos citar como exemplo desse tipo de sistema de produção as indústrias de sapato, as indústrias de confecção, por exemplo, em que cada lote de produto passa por um setor de produção diferente. Por exemplo, na indústria de confecção, a roupa ela passa pelo setor de costura, o setor de corte e costura, e aí vai para o setor de acabamento, onde vai dar os retoques finais, por exemplo, colocar o zíper, dar outro tipo de acabamento, até chegar no produto final. Esses lotes de produtos, eles passam por esses determinados setores de produção da fábrica, né, da indústria, e quando finaliza esse lote, começa, né, inicia-se novamente outro lote de produção de produtos, passando por esses diversos setores existentes dentro da indústria, certo? Outro sistema de produção, em função do fluxo do produto, é o sistema de produção para grandes projetos. E aí demanda uma alta complexidade no seu planejamento e no seu gerenciamento, e geralmente abrange produtos personalizados. Um exemplo desse tipo de sistema de produção nós podemos visualizar na indústria da construção civil, onde os edifícios demandam um alto grau de complexidade no seu planejamento, na sua produção, né, na sua construção, e também são caracterizados como produtos personalizados, né? Como produtos personalizados, correto, pessoal? Existe também uma outra classificação dos sistemas de produção, que é, por exemplo, por tipo de atendimento ao consumidor,
E aí, essa classificação é subdividida em produção voltada para o mercado e produção puxada pelo cliente, certo? A produção voltada para o mercado é o que nós é aquele tipo de produção tradicional em que a indústria ela fabrica, por exemplo, um determinado produto, estoca e aí aparece a demanda por aquele produto e ela vende, certo? Então, o controle da produção ele é baseado numa previsão de demanda, ou seja, a empresa ela faz a previsão de demanda e a produção ela é pautada nessa previsão de demanda, certo? Existe, por exemplo, a questão do produto à pronta entrega, como já havia falado, como existe um estoque de produto, então, existindo a demanda, ou seja, um consumidor, por exemplo, interessado naquele determinado produto, a empresa vende porque já tem naquele estoque a pronta entrega. E um dos riscos que pode acontecer nesse tipo de produção é o estoque elevado e o estoque parado. Por quê? Pode ser que, em virtude de uma, por exemplo, de uma situação econômica que não era prevista no país, essa previsão de demanda ela não se concretize e aí a quantidade de produtos que foram fabricados seja superior à quantidade demandada. Então, isso pode causar um excesso de estoque, ou seja, um estoque parado, um estoque elevado, e, como nós sabemos, estoque parado não é bom para a empresa, né? Existe outro tipo de produção que é também chamado de produção puxada pelo cliente, que é aquele tipo de produção em que ocorre, que é aquele tipo de produção sob demanda, certo? Então, o produto, né, a fabricação de um determinado produto, ela é feita sob encomenda. O cliente solicita e aí sim se inicia, né, o processo de produção daquele produto. Um minuto. Eu trouxe aqui alguns exemplos de produção, né, de setores em que ocorre a gestão da produção orientada para o estoque, né, e a gestão da produção orientada para o cliente, certo? Então, refinarias de petróleo, a produção é orientada para o estoque, né? Existe, por exemplo, estoque de barris de petróleo dentro das refinarias, então surge a demanda, existe já a pronta entrega desses barris de petróleo. A indústria química também, por exemplo, fábricas de papel, também existem estoques de papel fabricados, pronto para atender a demanda. Móveis, indústria de móveis, né? Metalúrgicas, restaurantes, fast food, artes para exposição, casas pré-fabricadas, né? Fotografia artística. E a orientação para o cliente, nós podemos citar como exemplo os veículos especiais, né? Companhia telefônica, companhia elétrica, por exemplo, as empresas de energia elétrica, elas não têm estoque de energia elétrica, então aquele determinado serviço ela é sob demanda. Tem uma demanda para residencial, por exemplo, ou até comercial, que necessite de uma energia elétrica, então o cliente, o consumidor, vai até a companhia elétrica solicitar esse tipo de serviço, certo? Vamos dizer assim, sob demanda. Móveis sob encomenda, né? Um exemplo bem, bem clássico, né? Desse tipo de orientação voltada para o cliente. Peças especiais, restaurante, edifícios, né? Navios e aviões, ó, não existe também estoque de aviões. Por exemplo, a Embraer, que é uma empresa brasileira que fabrica avião, ela não tem estoque de aviões. Ela fabrica os aviões conforme a demanda do cliente, conforme a solicitação do cliente. Elementos do sistema de produção. Dentro do sistema de produção, nós podemos visualizar alguns elementos que compõem o processo de produção dentro das indústrias. Então, basicamente, um processo de produção, um sistema de produção, ele é caracterizado inicialmente pelos insumos, que são as entradas, né? Exemplo, matéria-prima, mão de obra, né? Recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, né? Esses insumos eles entram no processo de produção, ou seja, no processo eles são transformados
em produto, né? Eles entram num processo de transformação, o que nós podemos chamar também de processo de conversão, e no final nós temos aí os produtos, né, propriamente ditos, e os serviços. Mas o que nós podemos observar também é que esse sistema de produção ele sofre influências e restrições. Quais seriam essas influências e essas restrições? Por exemplo, algumas variáveis externas ou algumas variáveis internas dentro da empresa pode afetar esse sistema de produção. Um exemplo de variável externa, por exemplo, é a escassez de matéria-prima. Existe pouca matéria-prima no mercado para a produção daquele determinado produto. Isso aí vai impactar, por exemplo, na fabricação desse produto e, consequentemente, na venda desses produtos, certo? Outra variável que nós podemos citar como exemplo é, por exemplo, o dólar. Fábricas que, por exemplo, que importam produtos essenciais para o seu processo de produção, elas sofrem influência direta, por exemplo, do preço do dólar. Então, o preço do dólar sobe, os produtos, os insumos que ela utiliza no processo de produção, no seu processo de produção, ficam mais caros e isso encarece o produto e, consequentemente, pode causar uma perda de competitividade desse produto no mercado. Um exemplo de variável interna são a integração, por exemplo, entre os setores da companhia, né? Por exemplo, então, não adianta o setor, por exemplo, comercial, traçar uma estratégia agressiva de vendas, tentar aumentar a quantidade de unidades vendidas, por exemplo, se o setor de produtivo da indústria, o setor de produção, não der conta dessa demanda. Não der conta dessa demanda. Então, vai faltar provavelmente produto no estoque e, consequentemente, vai causar uma insatisfação dos seus clientes. Então, deve haver essa integração entre a área de produção com as demais áreas da empresa. Vou aumentar a minha produção, a minha compra de matéria-prima, porque eu vou aumentar a minha produção para atender um crescimento projetado pelo setor comercial nas vendas. Mas eu não tenho recurso financeiro para isso. Vem lá o setor financeiro da empresa, né? O gerente financeiro da empresa diz: não, nós não temos recursos financeiros para bancar esse crescimento. E aí o planejamento da produção vai todo por água abaixo. Então tem que ter, na hora de fazer, de traçar as estratégias, né? O planejamento estratégico da empresa, todas as áreas de produção, marketing, finanças, comercial, devem estar integradas e de forma que esse planejamento saia da melhor maneira possível. O planejamento e o controle da produção. Então, qual é o objetivo de se planejar e controlar a produção? É buscar o equilíbrio, né, entre a utilização dos recursos para a fabricação de produtos e a demanda. Então, quando a empresa ela faz esse planejamento e esse controle da produção, é justamente visando fabricar produtos na quantidade necessária para atender a demanda, ou seja, para atender o mercado. A empresa, por exemplo, ela não vai fabricar produtos em quantidade de produtos, né, muito superiores ao que o mercado demanda, porque aí, como eu falei, ela vai ficar com um excesso de estoque, o estoque parado, e como eu já havia mencionado, estoque parado é prejuízo. Mas um dos objetivos também do planejamento, né, da produção, controle da produção, é também minimizar os custos de produção. Muito importante, né? Esse item do planejamento, esse objetivo do planejamento e controle da produção. As empresas cada vez mais querem diminuir custos, minimizar custos, porque isso aí é uma vantagem competitiva da empresa, certo? Ajuda a melhorar, né, a organização da linha de produção e a tomar decisões mais certeiras para a estratégia da empresa. Melhora a linha de produção. A linha de produção ela fica mais eficiente, né? Mais eficiente. Você vai, por exemplo, alocar uma mão de obra de forma que se torne mais eficiente o processo produtivo, né? Perdão, certo? E atingir os objetivos da empresa, né? A estratégia da empresa e a integração entre todas as áreas da empresa.
como eu já havia mencionado, deve haver, né, dentro do processo de planejamento da produção, deve haver essa integração com as demais áreas da empresa. E quais são as vantagens, pessoal, do planejamento da produção? Então, uma das vantagens é a produção ininterrupta, ou seja, quando você planeja a produção, o risco, por exemplo, de uma produção parar por conta de um problema no maquinário da indústria, ela é menor, porque você está planejando, você está reduzindo essas paradas, né, não programadas, certo? Entregas de acordo com os prazos, né? Você vai entregar o produto dentro do prazo para o seu cliente, certo? Evita atrasos, né, na entrega dos produtos, planejamento da produção, menos desperdícios, como eu havia falado, né? Diminui os desperdícios. Não, pode ser que ela não acabe com o desperdício, mas quanto mais desperdício, é pior para a empresa, né? Então ela precisa reduzir esses desperdícios. E o planejamento da produção ele faz com que esses desperdícios sejam reduzidos ou minimizados. Depois que eu faço o processo de planejamento, que eu conheço os sistemas de produção, sei como é o modus operandi da fabricação do meu produto, eu preciso avaliar se aquele planejamento da produção que eu tracei está ocorrendo de maneira correta. E para isso nós precisamos controlar essa produção. E o controle dessa produção ele é feito a partir de indicadores de desempenho, alguns indicadores de desempenho na produção. Existem vários indicadores de desempenho, eu trouxe aqui alguns para vocês, mas antes de citar alguns indicadores de desempenho na produção, gostaria de falar qual é a função desses indicadores. Então, eles servem para mensurar os níveis de qualidade nas etapas da linha de fabricação. Ele mensura de forma quantitativa, né, como está o nível da qualidade daquela linha de produção. Os produtos estão saindo com qualidade de acordo com o esperado. Podem ser usados para a descoberta de gargalos, ineficiências, desperdícios e outros fatores que comprometam a produtividade. Então, um dos objetivos do planejamento da produção é reduzir os desperdícios, não é isso? Como eu já havia falado. E esses indicadores de desempenho que a empresa traça, né, no seu processo de planejamento, no controle, ele tem a função de quê? De realmente descobrir essas ineficiências e esses desperdícios se eles estiverem acontecendo. E aí, com esses indicadores, com o resultado da aplicação desses indicadores, a empresa vai traçar as possíveis correções. Então, alguns exemplos de indicadores de desempenho na produção, né? Como eu já havia mencionado, o número de produtos produzidos, pode ser um indicador de desempenho, quantidade de produtos produzidos. E aí você tem que ter sempre uma meta já pré-estabelecida para você poder fazer essa comparação e esse controle. Certo? Eu quero fabricar em um determinado período aqui, eu quero produzir em um determinado período 1000 unidades de um determinado produto. Então, é a meta. Entendeu? Nesse semestre eu quero fabricar 1000 unidades desse produto. Então, essa meta eu tenho que alcançá-la, né? Fazer um esforço para tentar alcançá-las. E existem indicadores, por exemplo, de número de produtos produzidos para monitorar o atendimento dessa meta. Produtividade homem-hora, enquanto quantidade de produtos que são fabricados por uma pessoa, né? Por um trabalhador durante 1 hora de produção. Horas trabalhadas na produção é outro. Número de lotes rejeitados, né? Pode ser também um indicador de desempenho. É um indicador de eficiência, né? Por exemplo. Indicador de desempenho na produção rural, né? Existem também indicadores de desempenho na produção rural, pessoal. Eu falei aqui de alguns indicadores de produção de maneira geral, mas nós temos também exemplos de indicadores de desempenho na produção rural. Por exemplo, o custo de produção, que é um indicador que pode ser considerado também geral, né? Pode ser aplicado e pode ser utilizado em qualquer tipo de segmento. A produção rural não é diferente. Consumo de água versus produção, aí é um indicador mais específico da produção rural. Quantidade de plantas por hectare e rentabilidade, né, da produção. Minha produção ela está sendo rentável.
Então, esses são alguns indicadores específicos, né, da produção rural. Existem outros indicadores. Eu vou disponibilizar o material aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, com alguns links, né, com artigos e matérias que falam sobre indicadores de desempenho de forma geral e também indicadores de desempenho na produção rural para que vocês aprofundem os seus conhecimentos nessa parte de indicadores de desempenho e também no assunto gestão da produção como um todo. Então, pessoal, esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários. Entre em contato comigo através do WhatsApp, né, no grupo lá das disciplinas técnicas, ou através também do meu WhatsApp de modo privado, certo? Posteriormente eu vou estar passando uma atividade para vocês sobre esses assuntos que serão abordados, certo? Daqui para frente, né? E e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima aula. Tchau.